Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Química Geral da Escola Palatina. Eu me chamo Matheus e serei seu professor ao longo desta jornada. A proposta do curso consiste em estudar todo o conteúdo concernente à Química Geral, utilizando uma abordagem pertencente a toda a tradição educacional milenar que houve no Ocidente e que se estendeu num período desde a Antiguidade Clássica até meados da Renascença e que ficou conhecido pelos medievais como artes liberais. Isto quer dizer, na prática, que estudaremos o trivium da química, sua gramática no que se refere às suas diversas formas de definição e conceitos, aprofundando-nos bastante acerca deles, sua lógica no que se refere às suas diversas formas de raciocínio e sua retórica no que diz respeito à sua forma de exposição. Tudo isto aliado a uma abordagem histórica, e cito aqui, tendo em destaque esta abordagem histórica, o célebre físico do século XX, Louis de Broglie, que contribuiu com a física a partir de seus trabalhos sobre dualidade onda-partícula, que dizia ser essencial ao estudante de ciências naturais um conhecimento aprofundado acerca da história de sua ciência, para que ele tenha o conhecimento de como os avanços da ciência tomaram lugar na história e foram se desenvolvendo. A química, por definição, é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. E por decorrência própria desta definição, o estudo da química é dividido em dois. Ora, estudaremos a matéria, ora, estudaremos suas transformações. A palavra química, do português, ela deriva da palavra latina química, que por sua vez deriva de uma outra palavra, alquimia, também latina. A própria presença do artigo árabe al na palavra alquimia já nos diz que sua origem é árabe, do árabe alquimia. A passagem da utilização do termo alquimia latino para o termo química se deu por causa do famoso geólogo do século XVI, Geórgio Agrícola, que, por ser humanista, tinha tendências de remover certos estrangeirismos de sua língua e removeu o artigo árabe al da palavra alquimia e passou a denominar a toda esta tradição pela palavra quimia. A modificação de quimia para química se deu por motivos históricos de usos e modificações diversas. A palavra alquimia do árabe tem uma origem certa. Alguns historiadores acreditam ser esta palavra derivada do termo quemeia, do grego, que era utilizado no estudo da botânica. Já outros, e estes sua maioria, acreditam que esta palavra deriva do vocábulo copta queme, que era uma palavra usada para se referir ao Egito, e também à cor preta, uma vez que as terras que havia ali no Egito, em volta do rio Nilo, apresentavam uma coloração escura, ao passo que as terras do deserto apresentavam uma coloração mais avermelhada. Daí a designação ao Egito como a Terra Negra. Portanto, a alquimia significaria algo como a arte egípcia. E a partir deste significado já podemos ter uma noção de onde o estudo e a prática da química iniciou-se. É sabido que os antigos egípcios já detinham o conhecimento de obtenção de algumas substâncias a partir de materiais encontrados na natureza, além de síntese da produção de alguns produtos, como por exemplo a argamassa, tendo aplicação na construção civil, e também a fabricação de maquiagem. Mas ainda não havia ali discussões acerca da natureza da matéria, o que só começou a dar-se na Grécia Antiga com os filósofos das escolas de Eleia e de Abdera. Temos por fonte histórica o historiador do século III, Diógenes Laércio, cuja obra As Vidas e as Doutrinas dos Filósofos Ilustres, no livro 9, trata todo um itinerário sobre as ideias e as obras desses filósofos, mas não há ali uma designação por parte dos filósofos como pertencentes a uma escola de Abdera. Já, por outro lado, o filósofo italiano Vittorio Enzo Alfieri, na sua obra A Origem do Atomismo no Pensamento Grego,
já diz que podemos considerar os abderistas como pertencentes a uma escola, no mesmo sentido em que consideramos os pitagóricos pertencentes a uma escola pitagórica, porque havia ali uma passagem de conhecimento que partia de um filósofo a outro, numa relação de professor e discípulo, de mestre e discípulo. O atomismo surgiu com Leucipo, da escola de Abdera, como uma contraposição às ideias de Parmênides de Eleia. Parmênides acreditava que o universo era constituído por uma gigantesca massa corpórea, não havendo espaço vazio. Ora, como não há possibilidade de haver movimento sem espaço vazio, e percebemos com nossos sentidos movimentos, eu percebo com meus olhos que minhas mãos se movem, assim como eu percebo que outras coisas ao meu redor se movem também, a partir dos meus olhos, com meus sentidos, necessariamente os meus sentidos me transmitem um conhecimento ilusório, uma vez que é impossível o movimento, já que não há espaço vazio. Esta gigantesca massa corpórea ficou conhecida no mundo latino como plenum, ou seja, cheio, uma palavra latina que significa cheio, em contraposição à palavra que se referia ao vazio, vacuum, de onde também deriva a nossa palavra vácuo, utilizada na física. Leucipo concordava com Parmênides de que é impossível haver movimento sem espaço vazio, mas ele confiava no conhecimento oriundo dos seus sentidos. Se eu percebo com meus olhos que o movimento existe, é porque ele existe. E, portanto, se é impossível haver movimento sem espaço vazio e o movimento existe, portanto, necessariamente há espaço vazio. Ele acrescentou que esse material do qual é formada a matéria, ele não é uma quantidade contínua, mas sim uma quantidade descontínua, formada por diversas partículas pequenas e invisíveis aos olhos, e que entre elas havia um intervalo de espaço vazio, e essas partículas estariam interagindo de certa forma entre elas. A estas partículas, ele atribuiu o adjetivo átoma, plural de átomos, que significa indivisível, e que a química até hoje preserva sua utilização, por simplesmente motivos históricos, uma vez que sabemos todos, com os recentes avanços da química moderna, que o átomo é, sim, divisível. Após Leucipo, seu discípulo Demócrito, que teve uma obra mais vasta do que a dele, chegando a discorrer sobre outros assuntos como ética, e foi considerado por Cícero, na sua obra De Oratore, sobre o orador, como sendo dotado de uma eloquência comparável à de Platão. Demócrito desenvolveu muitos conceitos cunhados por Leucipo, além de propor novas coisas, como, por exemplo, ele propôs que os átomos possuíam formas e pesos diferentes. Também ele propôs uma nova explicação para a indivisibilidade dos átomos. Leucipo dizia ser os átomos indivisíveis pelo fato de eles serem muito pequenos, ao passo que Demócrito acreditava que eles são indivisíveis pela sua rigidez. Após Demócrito, o atomismo ficou bastante tempo sem substanciais contribuições. É sabido que Epicuro discorreu brevemente sobre o átomo, chegando até a dar algumas sugestões, como, por exemplo, a quantidade finita de pesos e formas. Demócrito e Leucipo acreditavam que essas formas eram infinitas. Epicuro pôs um limite à quantidade dessas formas, mas ainda assim não houve muitas contribuições substanciais. Mas somente no século XVII, com o famoso cientista Robert Boyle, o físico inglês, tendo sido considerado por muitos como o fundador da química moderna, o atomismo voltou a ter algumas contribuições. Ele propôs o seu modelo atômico, o modelo corpuscular, e que foi utilizado por Newton em muitas de suas obras. E envolto nesta tradição corpuscular, o famoso químico e físico e meteorologista inglês John Dalton propôs o seu modelo atômico, e que foi uma grande contribuição para a química e o atomismo. Ele conseguia, a partir de seu modelo atômico, explicar satisfatoriamente algumas leis já desenvolvidas pela química, como, por exemplo, a lei da conservação das massas, de Antonin Lavoisier, e a lei das proporções constantes, de Joseph-Louis Proust. E, a partir daí, deu-se início a uma grande jornada de
proposições e de formações de modelos atômicos até chegar ao nosso atual, mais desenvolvido e recente modelo atômico, o modelo quântico de Erwin-Schrödinger, e que discorreremos com profundidade no nosso curso de Química Geral. No nosso curso, trataremos sobre as grandes 4 áreas da química: a química inorgânica, a química orgânica, a físico-química e a química analítica, e utilizaremos, entre outras obras, como texto base, a obra em 2 volumes do famoso químico americano Linus Pauling, Química Geral. Linus Pauling foi um grande químico americano que teve sua maior contribuição para a química na área de ligação química e recebeu o Prêmio Nobel. Então, aguardo-os ansiosamente no nosso curso e até breve.